Boa noite a todos, graça e paz. Nessa noite nós temos conosco o irmão Edson Barbosa, e o tema desse mês de novembro é a batalha pela mente, e o tema dessa noite que ele irá explanar conosco é Destruindo o Cérebro e falará sobre a pornografia. Boa noite, meu irmão, seja bem-vindo. Boa noite a todos os nossos queridos irmãos da nossa igreja online. Boa noite a todos os internautas, que vão assistir esse vídeo depois. É um prazer poder estar aqui e compartilhar um pouco de informações muito importantes para o nosso crescimento espiritual. Posso começar, né? Bom, eu vou ver aqui... Meu celular baixou aí. Se eu consigo compartilhar, mas eu não estou... Ok. Os irmãos estão vendo aí a minha tela? Sim, estamos vendo. Ok. Então, deixa eu só abrir aqui. Conteúdo. Muito bem. Estamos vendo, irmão. Tá, só um minutinho. Ok. Bom, para quem não me conhece, eu sou Edson Barbosa, sou naturopata, tive o prazer de trabalhar na obra do Senhor diretamente, como missionário vocacionado, por 9 anos, em Brasília, e pela graça de Deus nós conseguimos desenvolver alguns trabalhos na igreja de Ceilândia. Eu estou vendo aqui alguns irmãos de Brasília, é sempre um prazer poder revê-los novamente, E a gente tem, desde 2022, finalzinho de 2022 para 2023, nos dedicado ao trabalho da medicina alternativa. E, pela graça de Deus, eu estou aqui no Pará, já há 1 ano e pouco, quase 2 anos, e temos desenvolvido trabalhos aqui, palestras, em algumas igrejas, com conscientização a respeito da saúde. E falar desse assunto é um assunto que pouco se fala e que, infelizmente, pela dificuldade que algumas pessoas têm de abordar esse tipo de assunto, muitas vezes alguns problemas, porque isso está associado a alguns desequilíbrios, alguns problemas relacionados a vícios. Então, esses problemas eles vão se enraizando na vida das pessoas e muitas vezes são problemas que destroem a vida espiritual, destroem a vida familiar, o lar, enfim, é uma situação que não é nenhuma novidade no planeta Terra, existe há muito tempo, mas que precisa ser estudada mais, precisa ser divulgado mais conteúdos que ajudem as pessoas que têm esta dependência a se tratar, a buscar recursos que possam auxiliá-los, na cura, podemos assim dizer, deste vício. E é óbvio que para que você alcance a cura existe uma série de fatores. Tem a questão saúde física, que precisa ser trabalhada, mas também tem a questão saúde emocional, traumas, bloqueios que muitas pessoas trazem no decorrer da sua vida e que muitas vezes usam isto, como a pornografia, como um gatilho para fugir da realidade. E, enfim, são uma série de fatores. Então, precisa de tratamento, tanto na parte física, quanto na parte emocional, e também, claro, na parte espiritual, porque o nosso corpo é um só. Então, tudo que afeta o espírito, afeta o físico e afeta o emocional. Então, não tem como alguém dizer assim, eu estou com o meu físico doente e o meu emocional está bem. Então, há uma ligação,
E, obviamente, uma coisa vai refletir na outra. Bom, o texto que nós lemos para a base da nossa oração, né, é Provérbios capítulo 4, versos de 20 a 22, que diz, meu filho, escute o que eu lhe digo, preste atenção às minhas palavras, nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o corpo. Então, o conselho de Salomão para cada um de nós tenha muito cuidado, tenha todo o cuidado necessário em relação às orientações que a palavra de Deus nos dá, em relação a muitas outras coisas. E se você tiver esse cuidado de observar todas as questões relacionadas à palavra de Deus e cuidar de que essas palavras estejam guardadas no seu coração, você vai encontrar saúde para todo o seu corpo. Isso é maravilhoso, né? Saber que quando nós estamos aos pés de Cristo, nós temos uma saúde completa, nós temos uma saúde total. E isso faz muita diferença em todos os aspectos da nossa vida. Eu quero abordar aqui, eu vou só abrir aqui o meu tablet, porque eu tenho algumas anotações que eu quero compartilhar com os irmãos também, tá? E são anotações que eu considero importantes e que, com certeza, a gente precisa atentar para algumas coisinhas aqui. Mas antes, eu quero compartilhar com os irmãos algumas perguntas. Qual é o propósito de Deus para a sexualidade conforme a Bíblia? É claro que a gente não vai aqui responder essas perguntas porque o tempo é contra nós. Mas pergunte para si mesmo, qual é o propósito de Deus para a sexualidade conforme a Bíblia? Ao final da nossa mensagem aqui, com certeza você vai encontrar a resposta para essa pergunta. Outra pergunta aqui que eu quero compartilhar com vocês. O que significa, na visão de cada um de nós, honrar o relacionamento conjugal e preservar a intimidade com a esposa ou com o esposo? Então, o que significa, na sua visão, honrar esse relacionamento? E outra pergunta. Como podemos construir uma intimidade saudável e espiritual com a esposa ou o esposo sem as influências negativas do mundo? Então, queridos irmãos, nós sabemos que o mundo ele tem uma influência em todos os aspectos da nossa vida. Tanto na parte da alimentação, o mundo influencia naquilo que você vai colocar na sua mesa, como nos seus pensamentos, como no seu entretenimento, e é óbvio também em relação à intimidade sexual. E o mundo, ele cria algumas fantasias que muitas vezes está totalmente fora da realidade que traz realmente saúde para o seu corpo, para a sua mente, e essas fantasias muitas vezes são alimentadas por um número muito grande de pessoas, e infelizmente isso não é diferente dentro do mundo religioso. Então nós não podemos achar que vivemos em uma bolha, onde nada do que acontece no mundo vai afetar a nossa vida pessoal. E quando se trata deste assunto, tem afetado e muito a vida conjugal de muitas pessoas. E por mais que muitas vezes nós não queiramos admitir, isso acontece muitas vezes dentro da nossa casa. Acontece com os nossos filhos, acontece com a esposa, acontece com o esposo, e enfim. E a gente precisa primeiro, eu costumo sempre dizer para os meus clientes, para você conseguir tratar qualquer tipo de problema, a primeira coisa que você precisa fazer é reconhecer que está doente. Então, não adianta você assistir esta mensagem, e se realmente
algo do que nós vamos abordar aqui acontece na sua vida, você, de repente, não admitir. Então, você precisa admitir, você precisa reconhecer você mesmo que você tem uma doença. E essa doença precisa ser tratada. Então, quando isso acontecer na sua vida, tenha certeza que o Espírito Santo, ele vai começar a trabalhar para ajudá-lo na recuperação da sua saúde mental, física, espiritual e assim por diante. Bom, essa imagem aqui, ela nos mostra mais ou menos o efeito da pornografia na vida espiritual. É como um viciado, é como uma dependência. E outra pergunta aqui que eu quero compartilhar com vocês é: qual é a visão da pornografia de acordo com os ensinamentos cristãos? Então, de acordo com tudo aquilo que nós conhecemos, qual é a visão que você tem, baseada na palavra de Deus, da pornografia? Outra questão: como a pornografia afeta a nossa visão sobre o casamento e o relacionamento saudável? Vocês já refletiram sobre como o consumo de pornografia pode afetar a intimidade e a confiança no relacionamento conjugal? Será que um casal onde um dos cônjuges é viciado em pornografia, será que esse hábito egoísta e íntimo dele não vai afetar a intimidade e até mesmo a confiança dentro desse relacionamento? Então, nós acreditamos, de acordo com inúmeras pesquisas, que com certeza há uma desconfiança do parceiro ou da parceira, né, em relação até mesmo à fidelidade. E precisamos acreditar também, de acordo com a própria palavra de Deus, que o adultério não é apenas o ato sexual físico, mas também mental. Então, a partir do momento que alguém, né, ele se torna um viciado em pornografia, ele vai, hoje em dia a gente pode falar, né, assistir vídeos, que antigamente a pornografia estava em revistas e outras coisas. Hoje, o principal, 80% da pornografia é assistida em celulares, né, smartphones. Então, uma pessoa que tem esse hábito, que é um hábito egoísta e íntimo dele, ele, obviamente, ele já está adulterando, né? Essa é a realidade, nós precisamos admitir isso. A palavra de Deus nos dá embasamento bem claro de que uma pessoa que começa a imaginar coisas, né, que estão associadas à vida sexual e que, obviamente, não é com a sua parceira. Se ele está assistindo um vídeo, ou se ela está assistindo um vídeo, ela está vendo outras pessoas. O estímulo está sendo feito através da imaginação de um sexo com outra pessoa. E, obviamente, isso, de acordo com a palavra de Deus, também é adultério. Então, a gente precisa ter muito cuidado com relação a esse detalhe. Bom, então vamos lá. Como eu já disse, praticamente 80% do consumo, isso é um dado estatístico, 80% do consumo de pornografia no Brasil é realizado via dispositivos móveis, como smartphones, o que, obviamente, facilita o acesso em qualquer momento e local. E as pessoas que têm esse hábito, esse vício, eles procuram locais isolados. Na maioria das vezes, o celular é o seu principal instrumento, né? Então, a gente tem uma ferramenta, né, esse dispositivozinho aqui, que é uma faca de dois gumes. Eu posso utilizá-lo para evangelizar, eu posso instalar a minha Bíblia, o meu inário, a minha lição, eu posso, enfim, fazer múltiplas coisas, o que nós estamos fazendo aqui, né, um culto, uma palestra, uma mensagem, ou eu simplesmente posso transformá-lo em uma máquina de destruição espiritual. Aí a decisão é de cada um, né? Nós é que precisamos analisar e o que eu vou fazer com esse dispositivo na minha vida. Eu vou utilizá-lo para o meu crescimento espiritual, para ajudar outras pessoas a conhecerem a Cristo,
ou eu simplesmente vou utilizá-lo para a minha destruição e talvez até para a destruição de outras pessoas, né? Então, é um ponto a se pensar. Bom, algumas estatísticas que eu quero compartilhar com os irmãos em relação à pornografia é o seguinte: o Brasil está entre os países com maior consumo de pornografia no mundo. Em 2022, o Brasil ficou consistentemente entre os 5 principais países consumidores de conteúdo pornográfico. O perfil demográfico: a maior parte dos usuários brasileiros de pornografia são homens, e o público masculino tende a consumir conteúdo adulto com mais frequência. Entretanto, esse é um detalhe, tá? E que vale a pena a gente atentar para isso. O consumo entre mulheres está também crescendo bastante, o que reflete uma mudança no perfil de usuários. Então, antes, a pornografia era algo que quem mais utilizava eram os homens. Hoje, as coisas estão mudando. E não só no mundo da pornografia. O consumo de bebida alcoólica entre as mulheres tem crescido assustadoramente, o consumo de cigarro, de vícios em drogas, e, infelizmente, a pornografia, que é um vício, também não fica para trás. Então, tem crescido o número de mulheres que têm utilizado, que têm acessado esse tipo de conteúdo. A faixa etária está sempre entre os 18 e 34 anos, representa a maior parcela dos consumidores, e estudos sugerem que o consumo de pornografia começa ainda na adolescência, com jovens a partir dos 12 anos de idade, tendo acesso ao conteúdo em plataformas online. Então, hoje em dia, ficou muito acessível a questão do conteúdo pornográfico. Antes, né, há 20, 30 anos atrás, se alguém quisesse ter algum conteúdo pornográfico, ele tinha que ir a uma banca de revista, comprar uma revista, ele tinha que ir a uma locadora de vídeos, né, alugar um filme. Então, apesar de que havia um consumo grande, mas não era tão fácil assim. Por exemplo, uma locadora de vídeo não alugaria um vídeo pornográfico para um menor de 18 anos. Uma banca de revista não venderia uma revista pornográfica para um menor de 18 anos. Então, o acesso era mais restrito. Hoje, infelizmente, basta dar um Google, e aí você tem todo tipo de conteúdo pornográfico acessível ali, independente da sua faixa etária de idade. Então, é algo preocupante, né? E apesar de que o consumo maior esteja nessa faixa etária, né, de 18 a 34 anos, nós não podemos achar que quem está acima dessa idade está tranquilo. Não. Terceira idade está consumindo muito conteúdo pornográfico, né? Então, os adultos, casais, enfim, o inimigo, ele tem um cardápio de pecado para cada gosto e para cada faixa etária. Então, a gente não pode achar que, graças a Deus, eu tenho 47 anos, estou livre disso. Eu estarei livre se eu estiver me policiando e estiver contando com o apoio do Espírito Santo na minha vida, e para isso, obviamente, eu tenho que ceder o espaço. Então, ninguém está livre desse tipo de problema, né, desse tipo de vício. Então, precisamos vigiar e orar constantemente. Bom, algumas expectativas aqui em relação à pornografia, que é o que traz o vício, são as expectativas que, na realidade, são irrealistas, né? O consumo de pornografia associado a um outro hábito que se torna um vício, que é a masturbação, pode criar expectativas irreais sobre a prática sexual. Obviamente, aquilo que se vê no mundo pornográfico não é aquilo que corresponde à realidade. Um casal cristão, né, ele vai ter o seu relacionamento sexual de forma cristã, com respeito à esposa, né, o marido respeitando a esposa respeitando o marido. E esse tipo de relacionamento, que é totalmente saudável e abençoado por Deus, ele precisa ter, então, todo o seu cuidado para que isso não se transforme em algo totalmente insano, né, viciante, e que muitas vezes acaba conduzindo o casal a práticas cada vez mais excitantes. Existem casais que dizem, mas eu preciso de fantasias, eu preciso disso, eu preciso daquilo.
E muitas vezes se esquece que, apesar de que o sexo é uma dádiva que Deus deu para o ser humano, né, para os casais, a gente precisa entender um detalhe. Muitas vezes, aquilo que Deus fez, que é para o bem-estar do casal, o inimigo vai lá e deturpa, né, e começa a colocar certas situações que você acaba virando escravo, né, do sexo, escravo de masturbação, que isso afeta muitos casais, escravo da pornografia. Então, você precisa ter muito cuidado, porque muitas vezes as pessoas se tornam dependentes de estímulos visuais. Então, o que que acontece? A pessoa que vai buscar o mundo da pornografia, ele quer cada vez mais cenas mais picantes, cenas mais, enfim, a imaginação é o limite. E aquilo por quê? Porque ele vai assistir, de repente, pela primeira vez, um videozinho básico e ele sente um estímulo muito grande com aquele vídeo. Mas a pornografia é como um vício em cocaína, em crack, em bebida alcoólica ou em cigarro. Vai chegar um momento que um cigarro por semana não faz mais efeito. A pessoa vai querer fumar 2, 3, 4, de repente está fumando uma carteira por dia. Vai chegar um momento que aquele videozinho básico não tem mais graça, e a pessoa vai agora buscando vídeos mais fortes, e de repente ele está num mundo tão demoníaco que ele não tem mais força para conseguir sair. Sozinho ele não consegue mais sair. Então a dependência de estímulos visuais é isso. Você começa a perder o interesse, no caso, eu estou falando aqui no caso de cônjuges, né? Perder o interesse pelo sexo normal entre o esposo e a esposa e começa a ter um estímulo maior, mais através da visão. E isso, infelizmente, tem destruído muitos lares. Alguns impactos psicossociais e relacionais. Então, a saúde mental. Estudos indicam que o consumo excessivo de pornografia pode estar associado a problemas de saúde mental. Ansiedade, depressão, baixa autoestima. No Brasil, a busca por apoio psicológico e terapias para questões relacionadas ao consumo de pornografia tem crescido. Muitas pessoas têm buscado ajuda de especialistas para conseguir se livrar de doenças que indiretamente estão associadas à pornografia, à depressão, a ansiedade, a baixa autoestima, porque a pessoa vive num mundo de tanto estímulo que aquilo acaba detonando o seu sistema nervoso central. E a questão dos relacionamentos. Alguns dados apontam que o consumo de pornografia pode impactar negativamente a satisfação em relacionamentos conjugais. Aquilo que eu disse agora há pouco, né? A pessoa fica tão viciado em estímulos visuais que o real parece que perdeu a graça. O real parece que não tem tanto estímulo assim. E aí vai acontecendo alguns fatores, né? Um dos parceiros, de repente, considera o uso como uma forma de traição, e é uma traição, ou falta de interesse. Se a esposa descobre que o marido está viciado nisso, qual que é a sensação que ela vai ter? Primeiro, que ela não está sendo valorizada, que o marido não está sentindo atração por ela, porque ele está buscando coisas no mundo irreal. Ou vice-versa, porque como a gente viu aqui, tem muita mulher também que já está viciada em conteúdos pornográficos. E às vezes olha ali para o maridão e vê que o maridão não, enfim, assiste um determinado filme, né, uns filmes com atores, com pessoas que estão ali trabalhando com aquele objetivo, né, e ganham muito bem para isso, e aí muitas vezes perde o estímulo pelo marido, e vice-versa, e o marido pela esposa. Então a gente precisa ter muito cuidado, porque muitos relacionamentos têm sido destruídos, né, e cada dia que passa cresce o número de pessoas viciadas em pornografia. E a pornografia, como eu disse anteriormente, ela é um vício. O vício em pornografia provoca uma série de alterações hormonais e também algumas alterações neuroquímicas no cérebro. Impacta especialmente a dopamina, que é um hormônio que dá uma sensação de prazer, e o sistema de recompensa. O que acontece? A dopamina é um neurotransmissor
responsável pela sensação de prazer e motivação. Desempenham um papel central na formação e manutenção de hábitos e vícios. Aqui tem alguns efeitos hormonais que eu quero compartilhar com vocês e neuroquímicos. Olha só essa imagem. Então, aqui nós temos a dopamina em excesso e a dessensibilização. O que é dessensibilização? Perder a sensibilidade por coisas naturais. O sexo entre esposo, né, marido e mulher, algo natural. Você começa a buscar, e se você nunca teve acesso, ou se livrou do acesso a conteúdos pornográficos, com vídeos cada vez mais fortes e tal, você sempre vai ter uma sensação de prazer bacana com o seu cônjuge, sem nenhuma dificuldade. Porém, se você começa a vir buscando cada vez mais sensações maiores de prazer, com uma sensação maior, então, cada vez que alguém consome pornografia, o cérebro libera dopamina, promove uma sensação intensa de prazer e reforça o comportamento, o que induz a pessoa a querer mais esse tipo de conteúdo. Com o tempo, o cérebro se acostuma a essas liberações intensas de dopamina e desenvolve tolerância, exigindo cada vez mais estímulos para alcançar o mesmo nível de satisfação. Isso leva a uma dessensibilização, ou seja, a redução da resposta natural do cérebro ao prazer, o que pode resultar em apatia, perda de interesse por prazeres mais simples. Porque, irmãos, o sexo entre marido e mulher é algo abençoado por Deus, é algo prazeroso, porém tem que ser de forma natural. E pode ter certeza, não quer dizer que porque é de forma natural que não vai trazer a sensação de prazer. A dopamina vai ser liberada e você vai sentir uma sensação de prazer que é bom para a saúde de ambos. Agora, quando eu quero somente o prazer, eu me esqueço de um detalhe. Na relação sexual normal, não há só o sexo, há todo um processo. Atenção, maridos, né? Atenção, esposas. O sexo, o relacionamento íntimo entre o casal, ele envolve muito mais do que o sexo. Ele envolve todo um processo, tem o pré e tem o pós, né? E nas pessoas que se tornam viciados em conteúdos pornográficos, não existe pré e pós, existe somente sexo. Ou seja, a pessoa, ele quer o prazer, mas ele não quer o processo para que tenha o prazer. E muitas vezes quer uma coisa muito rápida. E esse processo rápido é o que, infelizmente, faz com que você se torne um viciado em dopamina. E é uma dopamina barata. É uma dopamina que ela vem, mas logo, logo já vai trazer um desejo mais forte, por mais, o que faz com que as pessoas se tornem viciados em conteúdos pornográficos. Bom, aqui tem uma outra imagem, né, que eu estou compartilhando com vocês, que diz respeito à redução de receptores de dopamina. Com o uso constante de pornografia, ocorre uma diminuição dos receptores de dopamina no cérebro, o que causa um desequilíbrio no sistema de recompensa. Essa condição faz com que atividades cotidianas percam o sentido de prazer e, em alguns casos, levam à busca por conteúdos cada vez mais extremos de pornografia. Isso aqui a gente já falou, né? Então, infelizmente, é o que acontece e está associado ao quê? A questão da dependência, os receptores, aquilo que faz com que você sinta o prazer. Você buscou de uma forma muito rápida, uma dopamina barata, então aquilo vai perdendo a sensibilidade, e aí a pessoa quer conteúdos mais fortes. Existem casos de pessoas que chegam ao ponto de entrarem no mundo da prostituição, e aí já começam a se envolver com garotas de programa, com garotos de programa, e infelizmente o leva à destruição espiritual e familiar. Então, é algo que é grave, por quê? Porque talvez você possa estar pensando, mas isso aqui é aqui dentro do meu banheiro, é dentro do meu quarto, é uma coisa privativa, só eu e Deus sabe e ponto. Não fica só nisso. A coisa vai aumentando. Por quê? Porque a sensação de recompensa, a sensação de prazer vai diminuindo e você vai em busca de uma sensação mais forte e mais forte.
e vai chegar um momento que os conteúdos de vídeos pornográficos não têm mais graça. Aí você vai começar a buscar sensações mais fortes. Quando menos imagina, você está se envolvendo fisicamente com uma outra pessoa e correndo riscos, né? Riscos de doenças, riscos dos mais diversos, né? Porque você vai entrar literalmente em um submundo. E é um mundo muito perigoso em todos os sentidos. Bom, um outro ponto aqui, o ponto 3, que eu quero abordar com vocês, que explica o porquê, né, dessa dessensibilização, do estresse, da ansiedade, é o ponto relacionado ao cortisol e estresse. O cortisol é um hormônio que ele é liberado no nosso sangue quando você está em momentos de tensão. Então, você precisou tomar uma atitude, uma ação. Você precisou correr, você precisou fechar a porta logo da sua casa. Então, automaticamente, o corpo joga cortisol, né, as suas glândulas hormonais jogam cortisol no seu sangue para você tomar atitude. Porém, o consumo repetitivo e o vício em pornografia pode aumentar os níveis de estresse. Por quê? Porque você vai ter constantemente cortisol na sua corrente sanguínea. Então, o seu sistema nervoso fica super excitado o tempo todo. Com isso, o corpo eleva a produção de cortisol, que é o hormônio do estresse. Esse aumento contínuo do cortisol pode prejudicar o sistema imunológico, baixa a sua imunidade, né? Aumenta os riscos, olha só, de doenças cardiovasculares, né? Doenças do coração e doenças circulatórias, e ao longo prazo contribui para estados depressivos e ansiosos. Então perceba que um ato que muitas vezes, né, as pessoas podem considerar simples, né, assistir conteúdo pornográfico, e obviamente ninguém assiste para ficar apenas assistindo, né? As pessoas assistem porque infelizmente uma coisa leva a outra, ele acaba entrando na prática da masturbação. Então, isso vai trazendo um excesso de dessensibilização no seu corpo, seu sistema nervoso fica super estressado e você começa a ter riscos de doenças físicas, como doenças do coração, imunidade baixa, depressão, ansiedade e por aí vai. Bom, no caso do homem, eu tenho essa imagem aqui que eu queria compartilhar, eu sei que tem muitos irmãos assistindo e muitos outros vão assistir aí no canal do YouTube, né? Tem a alteração da testosterona. E olha só, a testosterona é um hormônio masculino que está associado ao crescimento, queda do cabelo, aumento da massa muscular, fortalecimento dos ossos, desejo sexual, produção do espermatozoide, metabolismo de gordura, formação da barba, enfim, é uma série de funções que a testosterona tem. E o vício em pornografia pode afetar os níveis de testosterona de forma indireta, devido ao aumento do estresse e às alterações no sistema de recompensa. Com o tempo, alguns homens podem experimentar uma redução da libido, né, do desejo sexual, em interações reais. Ele começa a ficar dependente de interações apenas virtuais, ou seja, em conteúdos de vídeos pornográficos. As interações reais vai perdendo interesse. Um fenômeno conhecido como disfunção erétil induzida pela pornografia. É uma doença que muitos psicólogos, psiquiatras, especialistas têm tratado em muitos homens. Além disso, os altos níveis de dopamina, artificialmente induzidos pelo consumo de pornografia, podem inibir a resposta natural da testosterona em relação a estímulos reais, o que pode levar à falta de interesse sexual pelo parceiro ou parceira. Irmãos, percebem o quão grave é esse vício, o quanto o corpo é prejudicado, né? Então, é muito sério. Esse assunto, ele precisa ser abordado com mais ênfase dentro da nossa igreja, porque é algo que tem prejudicado muitos lares, tem destruído muitas famílias e precisa ser trabalhado, né? Tanto entre os casais como entre os jovens e adolescentes. Às vezes nós temos dificuldade de abordar assuntos como esse, mas nós precisamos, porque são a vida dos nossos filhos, né? Do nosso cônjuge que está em jogo. E a gente precisa trabalhar. Tem um outro ponto que eu quero compartilhar com vocês a respeito desse hormônio aqui, ó, a ocitocina e a ligação emocional. A ocitocina, ela é um hormônio que ela nos dá
uma sensação de bem-estar. Por exemplo, quando você abraça alguém e você percebe aquele abraço verdadeiro, né, no seu amigo, você produz ocitocina. Quando você abraça a sua esposa, quando você abraça o seu esposo, quando você diz que ama, né, quando você o beija, você produz ocitocina, que é um hormônio que está ligado à sensação de bem-estar e que está totalmente relacionado ao convívio pessoal. Convívio virtual não vai produzir ocitocina, tem que ter o toque, tem que ter o contato para que haja a produção da ocitocina. A pornografia pode prejudicar a produção desse hormônio, o hormônio responsável pelo vínculo emocional e pela conexão. Em relacionamentos reais, a ocitocina é liberada para fortalecer laços de intimidade e confiança. Mas o vício em pornografia muitas vezes diminui esse vínculo com parceiros reais, levando a uma sensação de desconexão emocional. Essas alterações hormonais e neuroquímicas podem afetar a saúde física e mental, além de influenciar negativamente os relacionamentos e o bem-estar geral. Então, percebem que, olha, esse hormônio, ele tem dificuldade de ser produzido em pessoas viciadas em conteúdos pornográficos, e podemos aqui incluir, apesar de que o tema não é esse, mas nós podemos incluir a pornografia aliado à masturbação. Queridos irmãos, ninguém que vai acessar conteúdos pornográficos, eles vão acessar conteúdos pornográficos, desligar o celular e ir dormir. Ele vai praticar a masturbação, quer seja homem ou mulher. Então, estes hábitos, né, têm destruído muitas famílias, por quê? Porque afeta todo o seu sistema orgânico, né? Afeta seus hormônios, afeta seu sistema nervoso, afeta até o coração, corre risco de ser afetado. Então, no sentido físico, né? Porque no sentido coração, emoção, a gente sabe que esse realmente vai ser afetado. Bom, eu quero concluir aqui, trazendo mais um texto, que diz assim: recuperar-se do vício em pornografia envolve um processo de reequilíbrio desses sistemas, muitas vezes requerendo apoio psicológico e, em alguns casos, intervenções médicas para restaurar o equilíbrio hormonal e neuroquímico. Então, detalhe, se existe alguém que está nos assistindo aqui, que tem esse vício, primeiro, reconheça que você tem um problema de saúde, uma doença. Segundo, busque ajuda. A ajuda espiritual é a primeira. Então, coloque-se de joelhos aos pés de Deus, peça que Deus perdoe os seus pecados, peça para Deus te ajudar a vencer este hábito. E, detalhe, se você percebe que você não está conseguindo vencer esse hábito sozinho, você precisa de ajuda de um profissional. Não há nenhuma vergonha. Ouviu, homens? Que os homens são muito vergonhosos em cuidar da saúde. Estamos ainda no novembro, tá? Novembro é o mês onde se trabalha a campanha da saúde masculina. Então, homens, se vocês têm dificuldade, busque a ajuda de um profissional, tá? Existem até pessoas famosas que a gente sabe, né, que eram viciados em pornografia, em compulsão sexual, e foram buscar ajudas e fizeram tratamento. Então, existem casos que você precisa. A oração, a gente sabe que é super poderosa. E, às vezes, Deus quer que a oração que está ligado a orar e agir, que você ore e haja. Então, você precisa, muitas vezes, buscar um profissional para que ele possa te ajudar a vencer. E eu vou te dizer daqui a pouco por que isso é importante. Bom, eu quero concluir aqui essa primeira parte com o texto de Salmo 51:10, onde diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Esse é o apelo de Deus para cada um de nós. E se você colocar esse texto no seu coração, você vai perceber que Deus é capaz de te transformar, de te proteger, de te ajudar. E você vai ter coragem, primeiro, de admitir para si mesmo essa dependência, esse vício, essa doença, e aí você vai buscar ajuda em todos os aspectos, médicos, né, também através da oração, pedindo que Deus te liberte para que você se livre deste problema. Bom, falando sobre doenças,
A gente sabe que se a pornografia é uma doença e se ela gera uma dependência, você precisa tratá-la. Eu não vou colocar essas indicações aqui, queridos, para que você substitua um tratamento por essas indicações que eu vou colocar. Isso aqui é apenas uma ideia que vocês vão ter de que a fitoterapia, ela tem recursos que nos ajudam. Obviamente, você precisa buscar um profissional que entenda das práticas da fitoterapia para que ele possa te recomendar o produto. Não vai sair amanhã fazendo um monte de coisas e tomando, achando que isso vai resolver o problema. Remédio natural é droga igual remédio químico. A única diferença é que ela é uma droga vegetal. E dependendo da quantidade que você tomar, e dependendo do seu histórico, dependendo da sua situação de saúde, ao invés de te fazer bem, vai te fazer mal, tá? Então, só que estou mostrando aqui para vocês verem que a fitoterapia tem recursos que ajudam. Por exemplo, o maracujá, né, a passiflora, ela é conhecida por suas propriedades ansiolíticas, relaxantes, ajuda a reduzir a ansiedade e o estresse, que muitas vezes levam a comportamentos compulsivos. Então, a passiflora ajuda, em alguns casos, a diminuir a compulsão. E o vício, ele é um comportamento compulsivo. Essa outra planta aqui, chamada de Rhodiola rosea, ela é uma planta que melhora o humor, ajuda a reduzir sintomas de estresse e fadiga mental e pode contribuir também para impulsos compulsivos. A valeriana é uma planta fantástica, tradicionalmente usada para acalmar o sistema nervoso, auxilia no controle da ansiedade, na regulação do sono, pode também ajudar no comportamento compulsivo. Essa outra planta, que também é conhecida como 5-HTP, né, é um precursor da serotonina, né, que é a Gifônia simplifolia. Algumas dessas plantas talvez não sejam comuns na região onde vocês moram. Por isso que é importante, né, procurar um especialista, porque as farmácias de manipulação, elas trabalham com esses fitoterápicos. E aí o especialista vai receitar, né, depois de fazer uma avaliação e tudo, e ter uma ideia de como ele vai trabalhar o seu caso, ele vai receitar fitoterápicos com essas plantas. Bom, deixa eu ver se tem mais aqui. Tem o hipérico, que esse é fantástico, que é a erva de São João, é indicada para depressão leve, ansiedade, controle de impulso, né? Então é muito bom para reduzir os impulsos relacionados aos vícios. E aqui nós temos um texto do Espírito de Profecia, onde a irmã White diz em Conselhos sobre Saúde, página 222, que o nosso corpo é a possessão adquirida por Cristo. E não temos direito de praticar sobre ele abusos por satisfazer desejos egoístas. A saúde deve ser tão fielmente conservada como o caráter. A ignorância em relação às leis da saúde não é desculpa quando existe todo o conhecimento ao nosso alcance. A negligência e o abuso das leis físicas resultam, muitas vezes, em doenças. Bom, irmãos, eu já estou concluindo, tá? Quero agradecer e dizer para os irmãos que, pela graça de Deus, este ano eu escrevi este livro, ele está à disposição em uma plataforma digital, é um e-book, né, um livro digital, eu não vou imprimi-lo, e é um livro que trata muito assuntos relacionados à medicina natural e saúde mental. Então, nele nós temos abordado, né, como que a medicina natural pode ajudar nos tratamentos de ordem emocionais. E é claro que aí entra também as questões das compulsões, não só compulsão sexual, vícios em pornografia, como compulsão alimentar e outros também. E, se Deus quiser, no próximo ano a gente vai estar aí divulgando esse outro livro, que é Plantas Medicinais, Uso Tradicional e Evidências Científicas. E neste livro, é um livro com 131 páginas, eu abordo como que a ciência já está vendo, né, os efeitos das plantas medicinais. Antigamente se dizia que esses remédios naturais eram coisas dos antigos, estavam mais associados a culturas regionais. Hoje sabemos, né, hoje não, já há um bom tempo, que as plantas medicinais, elas têm diversos estudos no Brasil e no mundo, inclusive mais fora do Brasil do que aqui dentro, e tem se comprovado
que de fato as plantas medicinais têm poder de cura, tá bom? Então esse aqui a gente vai divulgá-lo a partir do ano que vem. Essas são as referências bibliográficas desse material que eu estou compartilhando com os irmãos, e quero dizer aos irmãos que, para mim, é sempre um prazer poder estar aí compartilhando com vocês assuntos importantes como esse, tá bom? Deus abençoe a todos e muito obrigado pela oportunidade. Amém. Mensagem maravilhosa. Deus abençoe, irmão Edson.